Olá, sejam bem-vindos ao programa Psicologia da Alma. É uma grata alegria saber que você está aí nos acompanhando. E hoje o tema é obras sociais. Há possibilidade de ajudarmos quem precisa ser ajudado? Compadecer com a dor do outro? Estender a mão? O nosso convidado de hoje traz para nós grandes experiências, possibilidades de ajudar e também de ser ajudado. Ele é um pai de família, casado, pai de um menino lindo, sim, pregador, missionário, evangelizando nas escolas, evangelizando nas ruas, idealizador de um projeto chamado Guardiões do Amor Maior, reconhecido como o Homem do Amor. Aqui conosco hoje, Fernando Bacelar. Seja bem-vindo, Fernando. É uma grata alegria poder estar com você. Quem é Fernando Bacelar? Quem é essa pessoa que fala tanto do amor? Diga para nós. Olá, Dr. Cláudio. É uma alegria poder estar aqui no programa Psicologia da Alma. E de Fernando para Fernando Bacelar, é um menino que descobriu dentro do amor a maneira de transformar o mundo, que encontrou o amor e nesse encontro achou uma oportunidade de fazer as pessoas se sentirem amadas e amar. Então, de Fernando para Fernando Bacelar, é um pequeno menino que encontrou o amor e quer colocar esse amor no coração de quem cruzar o caminho dele. Tá, mas agora você já é um homem. Voltando para trás, né? Dando uma volta lá para o passado. Quando você foi tocado, quando você foi alcançado por esse amor, houve uma situação específica? Sim, teve. Eu tinha um problema muito grande de relacionamento com o meu pai. Eu era muito violento, batia muito em mim, nos meus irmãos, até que um dia eu fui defender minha mãe, que ele foi bater na minha mãe, e ele me jogou em cima de uma mesa, onde eu bati o olho, cortei o olho, e naquele momento eu comecei a ter ódio do meu pai. E o ódio no sentido de que o que ele me fez me machucou muito e atingiu o lugar mais precioso que existiu dentro de mim, que é o lugar onde existiu o amor por ele. E eu decidi matar meu pai por causa disso, dos 16 aos 17, para os 17 anos de idade. E no dia que ele me bateu, que eu desci para buscar a arma, havia uma mulher que convidou minha mãe para poder levar nós para um encontro da igreja. E eu falei, mãe, deixa eu ir. Na verdade, eu estava querendo ir buscar a arma para matar meu pai. Na sexta-feira, meu pai disse assim, deixa esse menino que eu não estou aguentando mais olhar na cara dele. E eu desci para buscar a arma, mas o amor de Deus me levou para esse encontro. Quando eu cheguei, sentei no último lugar, e um palestrante começou a falar, quero falar para você que nunca se sentiu amado, que Deus te ama. Você que nunca se sentiu amado, você é especial. E aquilo que ele foi falando foi tocando meu coração. Quando de repente surge um homem caminhando na minha direção e me dá um abraço. Quando ele me deu aquele abraço, foi o momento que Deus resolveu me ser apresentado a mim através dele. Ali eu derramei as minhas lágrimas. Eu sempre digo que ódio não é ódio, é amor do avesso. Que quando te machucam, você vira o coração do avesso. Aqui era amor. Machucou, virou ódio. Eu dizia, eu odeio meu pai. Mas quando o amor de Deus tocou meu coração, esse amor voltou para o lado certo. Quando o Fernando fala isso para nós em relação ao amor e o ódio, entenda-se que o ódio é amor adoecido. Sim, e quanto mais odiamos, maior a proporção e a possibilidade de amar novamente. Então, quando você vai falando dessas coisas, isso faz um sentido, isso humanamente ressoa com coerência, né? O ódio, mas se esse ódio for ressignificado e ser olhado de uma maneira diferente, de uma forma resiliente e positiva, a possibilidade de amor acontece. E eu sempre digo que você só odeia quem um dia você muito amou. Se você não tem afeto por uma pessoa e essa pessoa te machuca, rapidamente você esquece dela. Agora, se é uma pessoa que você muito ama e te magoa, vira ódio. E foi nessa perspectiva que quando terminou a palestra, quem conduzia a palestra, a pregação, falava assim, jovem, você que chorou. E praticamente a igreja inteira olhou para mim, porque eu tinha chorado muito. A pessoa desesperada, possivelmente esse rapaz estava aqui, né? E aí ele pega e fala assim, você que sentiu o amor de Deus, quando chegar em casa você vai falar para o seu pai, eu te amo. Teve coragem? Naquele momento eu disse assim, o que eu senti foi tão bom, o que eu senti foi tão maravilhoso, que meu pai precisa sentir isso também. E fui em direção ao meu pai. Quando eu cheguei na rua de casa, eu lembro que a rua fazia um V e seguia. Meu pai estava no carro dele, um Del Rey verde, encostado de costa para mim, e eu falei assim, eu vou falar para meu pai, eu te amo. Fiquei com medo e voltei para trás do muro. Segunda tentativa, falei, não, meu pai vai me bater novamente. E nesse momento, eu criei uma frase que mudou a trajetória da minha vida. Eu estava com muito medo mesmo, mas eu lembrava do amor que eu tinha experimentado. Aí eu criei uma frase assim, o medo me paralisa,
mas o amor maior me impulsiona. E uma coisa, isso é lema onde ele vai pregar, dar suas palestras, porque o que a gente vivencia impulsiona a gente a passar pelo outro. Aí entende o seguinte, que a nossa dor ou a nossa ferida, se for ressignificada, traduzida e experimentada no amor, a gente consegue levar para muitas dores, para muitas feridas, a cura que a gente anteriormente experimentou. Então tudo passa pela gente, não é assim, Fernando? E quando eu andava em direção ao meu pai, o medo surgia, mas eu lembrava do amor. E o amor é sempre maior do que o medo. Quando eu me aproximei do meu pai, eu falei, pai, ele virou muito bravo. O que foi? Eu falei, não, pai, nada, eu só queria falar para o senhor que eu te amo. E muito Morrendo de medo. morrendo de medo, eu percebi o olhar do meu pai. Percebi o olhar do meu pai e se encheram de lágrimas. E eu lembro que foi engraçado que na minha cabeça eu ficava assim, ó. Ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar. E na hora que eu vi que ele ia chorar, eu disse novamente, pai, eu queria falar que eu te amo muito. E sem pensar duas vezes, eu abracei meu pai. E quando eu abracei meu pai, eu até brinco que as lágrimas que eu derramei na igreja, meu pai descontou o dobro em mim. Enquanto ele chorava ali nos meus braços, ali tinha sido a primeira vez que eu tinha dado um abraço no meu pai. Ele chorava, 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 e quando eu o soltei, ele olhou para mim e falou assim, filho, perdoa o papai, o pai também te ama, só que ele só não sabia expressar isso para você. Um dos sonhos que eu tinha, doutor Cláudio, era que meu pai me chamasse de filho. Uhum. Foi a primeira vez que meu pai me chamou de filho. Foi a primeira vez que meu pai me deu um abraço. E foi a primeira vez que meu pai disse, me perdoa. Para tudo. Falando sobre isso, que tipo de emoção você consegue experimentar? Existe ainda dor, alegria? Essa lembrança traduz o que de emoção para você? A emoção que eu tenho, começa a fazer até uma metáfora, era um pássaro que sabia que podia voar, mas estava preso na gaiola. E aí que eu posso dizer que voar é amar. E naquele momento que eu abracei meu pai, inclusive hoje, todas as vezes que eu conto essa história, é a sensação de um pássaro que está sendo liberto da gaiola para voar, para amar. Consegue entender? O amor é desconcertante. O amor tem a capacidade de mudar o rumo de muitas vidas. A começar do Fernando, se estendendo até o pai e alcançando você. Fernando, fala um pouco mais então desse projeto, já que você foi desconcertado pelo amor e agora tem a necessidade de falar, de demonstrar esse amor para as pessoas. Esse projeto nasceu disso ou de uma outra experiência? O projeto chamado Guardiões do Amor Maior. Quando eu estava trabalhando, trabalhava numa empresa que saía 11, 11h30 da noite. E teve um episódio de um homem que foi passar numa avenida muito conhecida em Goiânia. E quando ele estava passando, ele parou o carro, um menino de rua chegou e pediu o celular dele. Ele falou que não ia passar o celular, e isso eu estou contando porque pegaram o menino, e o menino deu uma facada no pescoço dele. E quando deu aquela facada, ele ficou agonizando até a morte ali no farol. E eu saía toda vez do serviço 11, 11h30 e passava exatamente no mesmo lugar. Com muito medo, o que eu fazia? O sinal vermelho, eu parava o carro distante, o sinal abriu, eu acelerava o carro e passava. Numa quinta-feira, um carro cruzou o sinal vermelho e eu tive que pisar no freio. E quando eu pisei no freio, o menininho bateu no vidro do meu carro. Eu com medo de morrer, porque tinha sido naquela semana, eu falei, pode levar, pode levar. Ele falou assim, não tio, quero te roubar nada não. É porque desde manhã eu não como nada e eu queria ver se tinha como o senhor me dar metade desse skin que está aí na frente do carro do senhor. Aquilo tocou meu coração. Eu olhei para aquele menino e falei, não, tu faz o seguinte, o tio vai parar o carro e vai pagar um x-salada para você. E o menininho falou assim, demorou tio, demorou. Diz que para um x-salada, principalmente, possivelmente um x-tudo. Aí quando eu encostei o carro, eu perguntei, o que você quer comer? Ele falou, tio, eu quero comer um x-tudão. Falei exatamente um x-tudão. E eu fiquei até na bobeira de perguntar para ele, o que era o x-tudão? Ele falou, tio, com aquela cara assim, o senhor não sabe o que é um x-tudão, é o x que tem tudo dentro. Pediu o x-tudão, pediu o suco, mas na hora que ele foi comer o sanduíche, ele me fez uma pergunta que deu início a todos os projetos que existem dos Guardiões hoje. Ele olha para mim e pergunta assim, tio, o senhor é Deus? Eu, assustado com a pergunta, disse para ele, não. Mas por que você está perguntando isso? Aí ele fala assim, não tio, é porque eu estava com muita fome. Aí eu falei para Deus assim, se ele existisse de verdade, era para ele pagar um x-salada para mim. Olha que belo, hein? A emoção veio. Veio agora? Também, porque sempre que eu conto essa história é uma emoção que muito emoção grande. É essa? Uma emoção de você poder fazer as pessoas se sentirem amadas. É isso que te move? É isso que me move. E aí quando ele pega e fala assim que se eu sou Deus, naquele momento eu não entendi.
mas eu coloquei no meu coração que mesmo não entendendo que eu era Deus para ele naquela hora, eu decidi que a partir daquele dia, toda semana, eu ia levar lanche, comida e amor para as pessoas que viviam nas ruas. Esse projeto tem 13 anos. Tem um quadro no Psicologia da Alma chamado Psicologia na Rua. E é o seguinte, as pessoas vão perguntar para nós, ou para mim, Dr. Cláudio, ou para você, que é o convidado nosso, coisas que têm a ver com as dúvidas deles, ou com o que nós estamos falando, possivelmente com as obras sociais. Então, vamos ver o VT, ok? Vamos lá. Olá, Dr. Cláudio. Eu tenho muita vontade de ajudar algumas obras sociais, porém eu tenho medo de que elas sejam enganosas. Como devo saber se elas realmente são reais? Olha, essa pergunta é interessante, Fernando. E eu vou começar e depois você complementa com a sua experiência, né? Porque você é idealizador de um projeto que tem a intencionalidade de ajudar as pessoas. Olha, a gente nunca vai saber necessariamente se um projeto é direcionado exclusivamente para aquilo que se propõe a fazer. Mas uma coisa certa, o meu papel é doar. O meu papel é oferecer o pouco que eu tenho para aquele que não tem quase nada. Se vai acontecer ou não um direcionamento errado, equivocado, não cabe a você. O que cabe a você é usar da generosidade e da gratuidade de um coração que se compadece. Fernando, seria mais ou menos isso? É isso mesmo, tanto é que eu sempre digo que o pouco que se tem é muito para quem não tem nada. Então, quando tem uma pessoa que quer se envolver numa obra social, alguém que quer prestar algum tipo de serviço, se o coração dele estiver totalmente na essência do amor, apesar de ter todas essas avaliações se o projeto é idôneo ou não, o seu ato de fazer o bem amando é que dá a certeza que você está no lugar certo, você está fazendo algo no projeto certo. E outra coisa, se você, naquele momento, você está lá dentro do projeto e o seu coração vai sentir que aquele lugar não é o seu lugar. Então eu sempre digo, para saber se o projeto é certo ou não, escuta o coração. Tem outras perguntas que a gente vai estar respondendo, vamos lá. Quais as outras perguntas? Eu não concordo em dar esmola. Eu sou uma pessoa ruim por isso? Meu caráter é afetado? Olha, eu acredito que talvez você comungue da mesma compreensão que eu tenho. Dar esmola eu acho muito complicado e relativo. Porque existem instituições, existem projetos como o seu, que é sério, projetos que têm, de fato, a intencionalidade de ajudar. A esmola, eu acredito, do meu ponto de vista, talvez seja equivocado, que vai reforçar a pessoa estar lá e não buscar uma ajuda séria, talvez vai reforçar uma intencionalidade ruim de uma pessoa que está usando de má fé. Então, assim, eu acredito que dar esmola, no sentido de sinaleiro, essas coisas todas, eu acho que não é tão adequado. O mais interessante, por exemplo, no lugar de você dar uma esmola, você pode ajudar patrocinando um desses projetos. Quantos projetos que nós temos que contribuem de maneira efetiva na vida das pessoas e passam tantas dificuldades no seu cotidiano? Então, realmente, a esmola, ela contribui de uma forma negativa. Na maioria dos momentos que você dá uma esmola, na verdade, você está compensando uma culpa que você tem, eu não faço nada pela sociedade. Deixa eu ajudar aqui, porque... Até mesmo porque a esmola é pontual. Ela vai ajudar naquele momento, mas não vai mudar a estrutura e a situação de quem está pedindo esmola. Olha, eu sei que a conversa está muito boa, tá? E obras sociais é isso, a gente promover o ser humano, além, né, de apenas dar o material. Nós vamos sair agora para um break, um pequeno intervalo. Contamos com a sua permanência aí, e voltando, e vai estar aqui conversando com o Fernando Bacelar, falando mais e mais desse amor maior. Não falta amor, falta amar. Nos aguarde.